vamos conversar com o doutor em Economia, Otílio Rodrigues Neto, que vai interagir conosco direto de Campinas. Otílio, essas falas, além da questão do Banco Central, que tem sido, na expressão nossa aqui do Nordeste, tem sido uma espécie de birra, é uma birra do atual presidente contra essa forma como o Banco Central trabalha atualmente com independência em relação ao governo. Foi assim, inclusive, também no governo anterior. O Banco Central teve a liberdade de o presidente Roberto Campos Neto foi nomeado, mas ele agiu sempre com muita independência e atendendo especialmente aquilo que são as exigências do mercado. Essas falas do atual presidente têm repercussões graves sobre a economia? Isso pode estragar a situação econômica do país? Sim, exatamente. Porque é o seguinte, parece que o PT não aprende. Essa ideia que passa. Eles continuam defendendo um discurso de fachada, que é muito bonito, mas na prática não funciona. A gente até comentou rapidamente no último encontro a questão dos juros do empréstimo consignado. E agora o presidente voltou atrás. Porque não adianta brigar com a realidade. A economia não se administra no grito. Eu sei que existe na nossa cultura ibérica, latino-americana, lusitana, essa relação de subordinação, de apadrinhamento, de obediência cega ao chefe. A gente viu, nós convivemos aí na realidade, nós conhecemos como são feitas as articulações políticas no nosso país, no interior desse nosso país. Nós conhecemos um pouco da história do Brasil e as relações nunca foi uma relação de autonomia, de independência, mas de vassalagem, de subordinação, sabe, de obediência cega. E o que você observa no sistema político brasileiro é isso. Então o chefe manda, ele grita, ele tem que ser obedecido, a vontade dele é soberana, é um resquício do absolutismo, né, que existia no tempo dos reis. Só que isso está ultrapassado, não é mais coerente com o mundo atual, com o mundo moderno. O que você observa também na postura do nosso presidente, além desse viés autoritário, ditatorial, que é uma característica dos partidos da extrema esquerda, historicamente, os regimes autoritários, mudar pela força, de assumir o poder hegemônico, não é a lógica da democracia, do debate, da discussão. Você observa nessas posturas, nesse comportamento do presidente, é isso, é um viés autoritário, ditatorial, quer mandar no grito, na imposição. Você viu aí o que aconteceu. Quem perdeu com isso foram os aposentados. A taxa de juros não é definida no grito pelo presidente da República. A taxa de juros, a economia, é uma economia de livre mercado, de agentes. Claro que tem que existir uma certa regulação, não pode ser a lei do mais forte, do mais poderoso, mesmo economicamente. Ninguém está defendendo aqui um liberalismo puro, absoluto, onde não podem existir regras. A sociedade tem que, através das agências reguladoras, né, estabelecer algumas regras para a economia. Isso é o mais desenvolvido em termos de economias modernas. Agora, você observa também, na postura do presidente, um sentimento de vingança. Ele está falando agora em ameaças, palavrões ao vivo, de uma maneira desrespeitosa. Então você observa na postura do presidente um sentimento de vingança, o que não é bom nem para ele mesmo, nem para ninguém, nem para o país. Agora, o discurso é da pacificação e as atitudes caminham no sentido completamente contrário. É isso que a gente tem que estar atento, né? Otílio, muitas empresas no país, inclusive aqui no Nordeste e em Fortaleza, também fecharam as portas. Esses fatos, eles não deveriam concorrer para produzir na equipe econômica, na atual equipe econômica, uma reflexão sobre o futuro da economia? Qual é o projeto econômico? Existe um projeto econômico? Hoje, as sociedades, os estados nacionais, os países, eles atingiram um nível de complexidade, o interrelacionamento é tão complexo, como a gente diz assim, hoje nós estamos vivendo uma época VICA, marcado pela volatilidade, tudo muda o tempo todo, a incerteza, nós não temos garantia de nada do que vai acontecer, a complexidade, tudo é muito complexo, e a ambiguidade, as coisas não estão muito claras. Então, esse é o tempo VICA, né? A volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. E aí as pessoas mais comuns, às vezes até elas se desligam, porque dado
esse estado de incerteza, de ambiguidade, de complexidade, de volatilidade, as pessoas muitas vezes se desligam. Agora, voltando aí à tua questão, o problema é que a macroeconomia, as decisões que se tomam hoje, e no sentido da macroeconomia, os reflexos disso, os resultados disso, só vão acontecer num longo prazo. Vamos pegar um exemplo só para ilustrar isso. O que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele está tomando as decisões agora. Eles se reuniram na quarta-feira e tomam a decisão para definição da taxa de juros. Eles estão controlando a inflação do ano que vem, porque as decisões que são tomadas agora, elas só vão repercutir, dado todo o encadeamento da economia, o interrelacionamento, essa complexidade, essa decisão até chegar lá na ponta final, leva um tempo. Então isso vale para a política econômica, para a macroeconomia, para a criação de empregos. As decisões que forem tomadas agora em termos de orientação para os agentes econômicos, para os investidores, para o mercado de capitais, tudo isso, os resultados só vêm no longo prazo. Agora, quando você tem ideias obsoletas, ideias equivocadas sobre o funcionamento do sistema econômico, aí o risco que se corre é muito grande, porque o capital, ele hoje se move numa velocidade, os grandes grupos econômicos, para eles fecharem uma unidade produtiva aqui no Brasil e rapidamente se colocarem em outro lugar, é num segundo. A gente está vendo aí, a Ford decidiu assim, num lampejo, fechar a fábrica na Bahia. Então, qualquer formulador de política econômica tem que ter em mente é que você tem que criar um ambiente propício, que dê segurança jurídica, que dê um horizonte temporal de garantia de retorno dos investimentos. Quando você não tem segurança jurídica, quando você não tem um horizonte do ponto de vista da perspectiva econômica de retorno dos investimentos, o capital vai embora, vai procurar outros lugares. Então, o pensamento da equipe econômica que você está vendo hoje no governo é um pensamento ainda que está com a mente lá no século passado, do tempo que o Estado formulava a política econômica e ele era o agente catalisador. Essa situação hoje, no mundo globalizado, interconectado com a tecnologia, isso não existe mais. É isso que eu vejo e é esse o meu receio dos formuladores dessa política econômica. Você está vendo, esse é o grande desafio. O ministro Fernando Haddad, que ia dar uma nova regra para o teto fiscal, ele está vendo o tamanho do abacaxi que ele tem em mãos, que já era para ter anunciado esse mês, já não vai ser mais. Esse é o grande desafio que ele tem em mãos. Agora, o que é lamentável, o que é temeroso, é que as decisões que estão sendo tomadas agora, nós vamos pagar o preço disso ali mais na frente. Esse é o grande problema que nós temos pela frente. Enquanto está muita gente aí iludido, ainda estão aí celebrando, comemorando a vitória e os grandes desafios. Então, toda essa conversa do Lula é para desviar a atenção dos temas fundamentais, que é do tamanho do problema que ele tem em mãos, e ele vai ter uma grande dificuldade para enfrentar, e aí ele fica criando essas narrativas e essas fofocas e desviando a atenção das questões importantes e fundamentais para ficar aí alimentando os seguidores nas redes sociais e essa briguinha e essa polarização que é cosmética, que é apenas na aparência, mas que não vai na essência. É esse o problema, Erivan. É isso que nós temos que ficar atentos e é isso que a gente fica meio temeroso com o nosso futuro, tendo em vista a mentalidade obsoleta, ultrapassada, que não é adequada aos tempos e às exigências que o momento atual no mundo exige.